Eu me lembrei aqui no livro das Eras, né? Que inclusive a minha avó me falou hoje que ela já leu mais uma vez. Eu acho que completou a 9ª vez que ela leu o livro das Eras. O irmão Branham falando ali na segunda era, a era de Esmirna, que alguns homens foram selecionados para entrar no processo seletivo para ser o mensageiro da era. E dentre esses homens estavam Policarpo e Irineu. E Policarpo, eu acho curioso a vida dele, eu acho interessante, porque quando ele foi ser morto, foi colocado na fogueira, e ele era tão santo, mas tão santo, que o fogo não quis tocar o corpo dele. O fogo desviava do corpo dele, eles tiveram que enfiar uma lâmina nele, a espada. E o irmão Branham, no entanto, curiosamente, ele fala que esse homem foi rejeitado para ser o mensageiro da era. E foi escolhido um no lugar dele que era aluno dele. Policarpo era aluno de João, o revelador, e Irineu era o aluno de Policarpo. E Irineu foi escolhido no lugar dele, uma vida bem menos brilhante. E aí o irmão Branham fala o motivo pelo qual Deus rejeitou Policarpo. Não foi por causa da vida dele, do tanto que ele era santo, foi porque Policarpo, ele não conseguiu se desvencilhar do sistema. Só isso. Ele queria ter companheirismo com todos. Ele queria ser amigo dos dois lados. E isso foi o suficiente para Deus rejeitá-lo como mensageiro da era. Aí eu estava pensando, o mesmo critério que Deus tem para o mensageiro, ele é o exemplo da era, né? O nível das pessoas da era tem que chegar no nível do mensageiro, porque o mensageiro ele é o exemplo. Então, se Policarpo fosse o mensageiro, tivesse sido o mensageiro da era, toda a era teria sido engolida pelo sistema. Então, Deus levanta Irineus, que eu creio que o pastor Raimundo tem um espírito de Irineu, que combatem o sistema. O irmão Branham falou que Irineu ele foi um militante contra o sistema nicolaíta. E a gente sabe o que é um militante. Um militante é uma pessoa que ela não dá trégua. O tempo todo ela está combatendo o sistema. Não é combater pessoas, mas é combater o espírito ao qual está dentro de pessoas. Elas estão aprisionando a palavra de Deus. O irmão Branham fala que o Espírito Santo ficou preso durante as eras, durante 2000 anos, porque homens prenderam o Espírito Santo, não dava liberdade para a palavra de Deus. E é isso que o irmão Fábio e todos esses irmãos aqui estavam falando. E eu separei um parágrafo aqui interessante do irmão Branham, ele falando sobre o cavalo branco, e eu achei muito interessante no 4º selo, e eu queria ler aqui. Eu uso o WhatsApp do irmão Edivar para fazer a anotação, eu mando tudo para ele, e ele tem que me aguentar. Cadê aqui? Aqui, o irmão Branham falando aqui no 4º selo, a partir do parágrafo 390, ele fala assim: Senhor, quão gratos somos, estou tão contente, Senhor, tão satisfeito por Ti e pelo Teu povo. Ó Senhor, tu compraste nossa salvação no Calvário, nós alegremente a aceitamos, Senhor. Agora prova-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, e se há algum mal entre nós, Senhor, alguma incredulidade da palavra, alguma pessoa aqui, Pai, que não queira pontuar cada promessa de Deus com um amém, que o Espírito Santo desça agora, o cavaleiro do cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, faz frente ao anticristo e chame os seus. Chama-os a sair, Senhor, que eles se arrependam agora, venham rapidamente a Ti e sejam cheios do azeite e do vinho, e sejam mudados daquela veste denominacional da morte de Caim a uma veste branca como a neve, de vida eterna, distribuída pelo noivo. E então eles irão à ceia das bodas algum dia, na palavra vindicada da ressurreição. Concede-o, Senhor, examina os corações, enquanto as pessoas esperam em Ti, através do nome de Jesus. Eu achei interessante que o irmão Branham, ele pega
o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, aquilo que a gente já está vendo através do irmão Neville, que nós vamos descer, juntamente com Cristo, os 7 mensageiros, mas o irmão Branham também aplica essa escritura para o lado de cá, que é o cavaleiro do cavalo branco, na segunda cavalgada espiritual, que é a noiva agora, né, profetizando uma vez mais contra os espíritos denominacionais. E, irmãos, a gente tem que entender que o diabo, ele não é bobo. A gente vai ficar combatendo espírito católico, o pessoal lá da igreja católica, o pessoal da denominação, os presbiterianos, os pentecostais. O diabo, ele se atualiza. A gente sabe muito bem que agora esses espíritos denominacionais, eles estão num nível mais alto agora. Eles estão em lugares celestiais, migraram, agora eles estão dentro da mensagem. Porque eles sabem que é ali que está o povo de Deus. Só que Deus envia o cavaleiro do cavalo branco e com seus cavaleiros, todos em cavalos brancos, combatendo esses espíritos agora. E é isso que está nos preparando para, no literal do lado de lá, descermos também, só que agora contra os literais.